Século XVI. Humanistas, pensadores, renascentistas. Grandes transformações. A Igreja em crise. E neste contexto surge, vive e atua Martinho Lutero. A pessoa de Martinho Lutero, este Lutero que escreveu as 95 teses. Esse Lutero, poderíamos caracterizá-lo primeiro como um professor de teologia. Ele fez seu doutorado em teologia em 1512 e, a partir daí, ele vai lecionar sobre a Bíblia na Universidade de Wittenberg. Lutero, além de ser professor universitário, era também sacerdote e atendia uma paróquia na cidade de Wittenberg. E quando uma pessoa vem e se confessa a ele, e ele impõe a penitência para anunciar o perdão dos pecados a essa pessoa que o procurou, essa pessoa vai lhe dizer que não precisa fazer a penitência imposta, porque já adquiriu indulgência. E aí ele, como professor universitário, vai confeccionar 95 teses com as quais ele pretende discutir o valor das indulgências. E aí ele, sem o saber, está se metendo num grande vespeiro. Nós podemos usar esse tipo de linguagem para entender essa questão. E quando ele vê que há falsas promessas sendo feitas, por exemplo, por meio das indulgências, ele protesta. E esse protesto, como eu disse antes, vai repercutir bem mais amplamente do que ele esperava e vai levá-lo a continuar estudando a Escritura. E no seu estudo da Escritura, ele vai descobrir um outro Deus, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, e a sua reforma vai se caracterizar especialmente como uma reforma teológica, uma reforma religiosa. Mas outros fatores que estão agindo nesse mesmo mundo, como, por exemplo, o humanismo renascentista, vão se apropriar de alguns aspectos dessa reforma e vão ser grandes divulgadores da mesma. Então a reforma vai atingir outras áreas além da própria igreja, a área da educação. Os humanistas são professores nas universidades, vão levar essa reforma também a uma reforma da própria universidade. Lutero não desejava romper com Roma, mas sim, baseado em seu profundo conhecimento bíblico, corrigir o que considerava distorções no comportamento e na teologia da igreja da época. Seu pensamento ecoou por toda a Europa. Perseguido, refugiou-se no castelo de Wartburgo com a ajuda do príncipe eleitor, Frederico o Sábio, e de lá deu continuidade à sua obra, traduzindo a Bíblia para a língua alemã. Mesmo assim, Frederico continua a protegê-lo. Ele o esconde por quase um ano inteiro no Wartburgo, onde Lutero continua a sua atividade incógnito, né, de forma anônima, mas inclusive lá que ele começa a tradução do seu Novo Testamento. E aí ele vai apontar para a centralidade da pessoa de Jesus Cristo, que é o Deus que desce e que vem em busca do ser humano e que acolhe o ser humano incondicionalmente, assim como ele é. E dessa descoberta do Deus que aceita o ser humano incondicionalmente, vai surgir toda uma série de transformações e de inovações na história do cristianismo. Por exemplo, Lutero descobre esse Deus no estudo das Sagradas Escrituras, e ele vai poder traduzir a Bíblia para a língua alemã. A imprensa tinha sido inventada por Gutenberg, ele vai poder popularizar as Sagradas Escrituras. A partir dessa popularização das Escrituras, em que todos vão ter acesso no seu próprio idioma, Lutero vai incentivar a necessidade de que se abra e que se mantenha escolas. O pensamento de Lutero e outros reformadores influenciam o mundo para grandes mudanças. Surgem as igrejas chamadas protestantes. Os luteranos chegam ao Brasil através dos imigrantes alemães, que se organizam em comunidades, e a igreja na Alemanha
envia pastores e outros recursos. No final do século XIX, é organizado o primeiro sínodo, formando mais tarde a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. No início do século XX, através de missionários norte-americanos do Sínodo de Missouri, surge também a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil é uma das herdeiras da reforma iniciada por Martinho Lutero. Somos hoje em torno de 240 mil membros em nosso país. Somos imensamente agradecidos a Deus por fazermos parte desta história e por podermos ainda hoje usufruir, viver, praticar, pregar e anunciar as mesmas verdades baseadas e fundamentadas em 3 grandes pilares: somente a graça, somente a fé, somente a Escritura. Deus seja louvado pelas bênçãos da Reforma. O jubileu dos 500 anos da Reforma é um convite para refletirmos acerca das conquistas e dos desafios deste movimento desencadeado em 31 de outubro de 1517 por Martinho Lutero, que tem no primeiro mandamento o centro da sua teologia. Lutero explica dizendo que devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Para a ISLB, esta confiança, temor e amor hoje se traduzem na tarefa do cuidado. Cuidar bem da fé, proclamando o Evangelho com credibilidade, cuidar bem da teologia, investindo na formação e cuidar bem da preservação da ética nas diferentes esferas da sociedade em que vivemos. Os 720 mil membros da ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, com muita alegria, se unem aos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesta celebração. No mundo todo, milhões de vozes celebram a cada 31 de outubro o movimento da Reforma. Realmente, temos motivos para comemorar tantas mudanças.